Pretitude, parte 1. Afroestima. O termo negritude surgiu na França, do radical negre, que era usado para se referir negativamente a pessoas pretas. A criação desse conceito pretendia, em primeiro lugar, reivindicar a identidade negra e sua cultura perante a cultura francesa, que era dominante na época, além de opressora. Vale destacar que as colônias francesas sofriam influência direta no modo de pensar, vestir e agir. Esse termo foi mais aprofundado por Léopold Sédar Senghor, que ainda fez uma distinção entre a razão helênica, o jeito de pensar do povo ocidental, da emoção negra. Esse movimento também serviu de combustível para uma série de movimentos de independência na África no final do século XX. Ele transmitia uma visão que glorificava os valores africanos. Basicamente, fala sobre retomar o que foi negado do povo preto. E quando a gente questiona o que foi negado, sabendo que somos descendentes de reis e rainhas, a gente pergunta como nós passamos a pessoas marginalizadas. Mas para isso, a gente vai precisar voltar um pouco no tempo. Na África subsaariana, as relações de escravos eram muitas vezes complexas, com diferentes níveis de direitos e liberdades dadas aos indivíduos mantidos em escravidão, e restrições à venda e tratamento pelos seus mestres escravagistas. Muitas comunidades tinham hierarquias entre diferentes tipos de escravos, por exemplo, diferenciando entre aqueles que nasceram na escravidão e aqueles que foram capturados em guerra. Diferente de que se pensava, a escravidão em África não era realizada somente com cunho doméstico. Muitos acreditam que em África a escravidão era bem mais branda do que a praticada durante o período escravagista, na época das colonizações. Mas há indícios de que maus tratos, violências, punições disciplinares e castigos também eram desenvolvidos naquele outro modelo. Tamanha era a necessidade de organização social, criou-se uma espécie de constituição da época, que hoje é conhecida como a Carta de Karukan-Fuga. Ela estabelecia alguns limites, que previa desde direitos humanos, passando por propriedades, bens, falando sobre profissionais, sobre divisão de poderes, e algo interessante que se destaca nela é a proibição de maus tratos a escravos. E ainda, segundo a carta, quem o fizesse, ou seja, quem maltratasse, era obrigado a indenizar pelos danos sofridos, aquele escravizado. Sempre houve alguns tipos de escravizados na África. Os escravos que eram propriedade, os que eram de serviço doméstico, os que eram escravizados por dívida ou penhor e a escravidão militar. Segundo algumas crônicas árabes, os regimentos negros de escravos comprados tornaram-se um importante elemento nos exércitos. Eles conquistaram um papel principal no reinado do califa Al-Mustasim do Cairo, que reinou de 1036 a 1094. Acontece que a mãe desse califa era uma escrava sudanesa que foi comprada, e no apogeu desse exército ele chegou até a 50 mil homens. Séculos depois, viria a colonização. No século XV, o espírito aventureiro do europeu médio estava muito atiçado devido à expansão global, com as grandes navegações, com as explorações e com a colonização. Um modelo muito difundido à época de incursões rápidas que tinham como objetivo o saque e a captura de escravos eram as rázias, e a África com certeza era um dos destinos preferidos dos europeus, muitos deles portugueses. Ter escravos à época era uma condição social que denotava poder, e o poder ele era medido pelo dinheiro. Quanto mais você pudesse pagar por escravos, mais rico e influente você seria na sociedade portuguesa e europeia. Escravos que não eram trazidos em rázias eram negociados por atravessadores ou contrabandistas, mas tudo feito muito na surdina. Mas logo, bem em breve, tudo isso ia mudar. Pela bula Dum Diversas de 18 de junho de 1452, o Papa Nicolau V autorizou o rei de Portugal, Dom Afonso V, e seus sucessores a conquistar e subjugar as terras dos infiéis, pagãos e outros inimigos de Cristo, reduzir as suas pessoas à escravatura perpétua e apropriar de seus reinos. Tudo que pertencesse a essas culturas seria então de posse e uso dos sucessores dos reis de Portugal. Eu vou baixar a música aqui para ler a súmula desse documento. Outorgamos por estes documentos presentes, com a nossa autoridade apostólica, permissão plena e livre para invadir, buscar,
capturar e subjugar sarracenos e pagãos e outros infiéis e inimigos de Cristo, onde quer que se encontrem, assim como os seus reinos, ducados, condados, principados e outros bens, e para reduzir as suas pessoas à escravidão perpétua. Agora as razzias não faziam sentido, e a Europa começou a investir em guerras africanas que gerassem escravos, como eu falei agora há pouco, escravos de militares, escravos de guerra. Uma vez conquistado um território, as pessoas que ali estavam eram escravizadas e vendidas para os europeus. Alguns portos começaram a regular a quantidade de escravos que saíam da África, e começa assim o contrabando. Nos 300 anos que se seguiriam, mais de 12 milhões de pessoas seriam arrancadas da África, tendo o Brasil a maior parte delas como destino. No século XIX, sofrendo pressão pela Inglaterra e pressões internas para a abolição da escravidão, o Brasil se diz livre dessa grande mácula. Chegamos agora em 1890. A gente sabe que 400 anos de escravidão no Brasil não foram findados de maneira contundente e muito menos célere. Ele foi resultado de uma série de disputas políticas e de interesses aristocráticos. A assinatura da Lei Áurea em 13 de maio de 1888 já vinha sendo empurrada com a barriga há pelo menos 4 anos. Só depois de alguma pressão externa e de muitas brigas parlamentares, que foram encabeçadas por André Rebouças e José do Patrocínio, e inspirados em Luiz Gama, que esse processo foi para frente. A princesa Isabel somente assinou algo que vinha sendo construído há muitos anos por mãos pretas e em diversas instâncias. O povo preto, agora liberto, enfrentaria outro problema: a marginalização. Não havia emprego, não havia trabalho para essas pessoas. Um dia elas eram escravizadas e no outro estavam à míngua. Eu sei que o processo não foi assim, virar uma chave e tá todo mundo na rua, mas foi basicamente o que se desenhou ao longo dos anos. Bastava agora saber o que fazer com a prova viva da escravidão no Brasil: as pessoas pretas. A Constituição à época tinha no seu artigo 339 a seguinte citação, abre aspas, deixar de exercer profissão ou ofício ou qualquer mistério em que ganhe a vida, não possuindo meios de subsistência e domicílio certo em que habite, ou prover subsistência por meio de ocupação proibida por lei ou manifestadamente ofensiva da moral e dos bons costumes. Isso era motivo para a prisão. Bom, a gente não precisa nem falar a cor das pessoas que foram de maneira sistemática jogadas à própria sorte, sem emprego, garantido, sem local para cultivo e tendo seus cargos substituídos por estrangeiros. Estrangeiros esses que nos levam ao nosso próximo capítulo dessa narrativa, a eugenia. Essa ciência, entre aspas, foi criada por um primo do Charles Darwin, o Francis Galton. Ele, nos seus estudos, começou a associar comportamento, habilidades intelectuais, poéticas e artísticas a alguns traços fenotípicos, sejam ele cor dos olhos, estatura e outras coisas que caracterizam pessoas como pessoas. O termo eugenia significa bem-nascido ou então quem nasce bem. Fala do nascimento de pessoas melhores para o mundo e isso virou um plano. No Brasil, a importação de imigrantes brancos europeus fazia parte desse processo de apagamento dessa mácula, a escravidão. Uma vez que se apagasse da pele, se clareando a população, o Brasil não responderia mais sobre isso. Um processo de apagamento perfeito. Apaga-se o que denota que houve gente preta aqui no Brasil, a pele. A novela Terra Nostra, que nos ensinou o sotaque original italiano, retrata muito bem esse momento da chegada dos imigrantes aqui, chegando em condições precárias para assumir posições de escravizados. Lógico que havia conflito, mas a coisa foi acontecendo, afinal de contas tudo foi se dando um jeitinho brasileiro para que as coisas andassem. Mas para o desgosto dos eugenistas, a pele do povo brasileiro não clareou. Hoje nós somos mais de 56% da população que se autodeclaram pardos e pretos. Sendo maioria, a gente já não figura naquela antiga minoria. Nossas pautas não são identitárias, elas são de vida. O que acontece no Brasil é um apagamento ainda de outra forma. Fica evidente que manter o povo preto sem ter do que se orgulhar é uma das maiores estratégias de eugenia que eles, a branquitude, pode operar. Não se reconhecer como potência, não entender da sua história, não ver valor nas suas conquistas, completa o plano de apagamento, tão bem arquitetado pelas pessoas que negam a nossa presença nesse mundo. Não reconhecer na mulher ou no homem de cor um potencial criativo, transformador e propulsor
é o objetivo desse plano, que já opera há séculos no mundo. Então falar de negritude é falar do resgate, as potências do que nossos antepassados foram e que nós podemos ser para os nossos descendentes. O programa de hoje discute o local da negritude, da pretitude nessa sociedade, como ela é desqualificada e trazida para níveis bem aquém do que ela merece. Eu sou Diego, pai de Benjamin e Aurora, esposo de Tatiane, que está com as crianças agora para que eu possa produzir esse programa. E esse é o primeiro episódio do podcast Parenta. Aqui a gente vai falar sobre ancestralidade, pretitude e parentalidades pretas. O nosso objetivo é segurar a mão de você que está ouvindo e levar em direção a uma parentalidade preta diferente, mais potente, potencializando os nossos filhos, as nossas crias, para que só assim a gente consiga mudar a história do nosso povo. Esse podcast faz parte do universo ainda maior, que se completa e se expande lá na página Parentalidade Preta no Instagram. Lá a gente continua as discussões, eu consigo trocar com você diretamente através das mensagens. Então, se você gostou de alguma coisa aqui e queira discutir um pouco mais lá, pode me chamar, estou à disposição. Então, sem mais delongas, vamos à minha troca com Mauro Baracho, aqui no podcast Parenta. Eu sou Diego, sou um homem preto de pele não retinta, uso bigode, tenho um pouco cabelo, mas hoje está escondido no boné, tenho um fone preto na minha cabeça, um microfone à frente, ao meu fundo umas revistas aqui de música e um armário branco. Bom, meu nome é Mauro Baracho, eu sou um homem negro, de pele também não retinta, né, amarronzada, tenho cabelo só na parte de cima, né, um corte com cabelo só na parte de cima, estou usando um moletom azul, usando um fone branco, né, um fone de celular, e atrás de mim tem meu guarda-roupa, minha janela e meus baixos ali no canto. Né? Muito bom, já vi que tem música aí nessa casa. E quem é esse Mauro que tá falando com a gente agora? Eu sou uma pessoa muito tranquila, né, na maioria das vezes. Sou nascido e criado em Belo Horizonte. Faço parte de uma família interracial, né, com 2 pais negros e 2 irmãos brancos. Eu sou administrador, sou graduado em administração, atualmente estou terminando mestrado em antropologia, criador de conteúdo, né, nas redes sociais, onde eu alio ao trabalho acadêmico com a criação de conteúdo, e também sou criador de um projeto de letramento racial, onde eu crio cursos, crio materiais com o objetivo de instruir melhor as pessoas sobre as questões raciais no Brasil. E fora isso, sou músico amador, né? Gosto muito de música, não vivo sem música, dou muito valor para amizade, gosto muito dos meus amigos, eu gosto sempre de estar junto, né? Gosto muito de falar também, de bater papo, enfim, gosto muito do contato com as pessoas. Né? Maravilha. Já me ganhou na música, né? Já começou pela música, então já foi, não tem pra onde correr. Mas é isso. Eu vou chamar um intervalinho aqui e a gente já volta para nossas trocas. Bom, nasceu o podcast Parenta e você que vinha me acompanhando há alguns dias, sabendo desse processo de gestação, a incubação das ideias, tá vendo que ele tá aqui. Eu queria te agradecer por você ter me dado uns cafezinhos lá no Instagram, fazendo que o conteúdo chegasse a mais gente, inclusive desse episódio, na divulgação. Eu não ia conseguir sem a sua ajuda. Bom, e por falar em cafezinho, eu queria te convidar para conhecer a campanha de financiamento coletivo que eu abri lá no Apoia-se. O link ele tá na descrição e é apoia.se/parenta. Lá você vai poder ajudar com mais um cafezinho por mês, que já vai ser acreditado direto na fatura do seu cartão. Com R$10 você já me ajuda a projetar alguns posts, pagar os softwares para gravar e fazer com que esse podcast chegue cada vez mais longe. Dá uma olhadinha no link da descrição e vamos lá pro episódio. Bom, então a gente volta agora do intervalo e a gente vai direto para nossas trocas. Vamos fazer umas perguntas, a gente vai trocar em cima disso. Hoje a gente está falando sobre pretitude, basicamente. E eu vou para a primeira pergunta, que é a seguinte. Na sua opinião, o que define pretitude, Mauro? Na minha opinião, né, e me guiando pela formação da palavra, né, que é a junção de duas palavras, preto e atitude, seria um movimento das pessoas negras estarem, né,
tendo mais espaço, né, mais voz, tomando protagonismo, né, na própria história, construindo coisas, né, para outras pessoas negras, que eu acho que é exatamente isso que a gente faz, o que você faz, o que eu faço, né, esse corre que a gente está aí. Eu entendo muito como nesse sentido. Né? Sim, árduo, verdade. E ainda trazendo um paralelo com a negritude, né, que é a ressignificação de um conceito que era pejorativo, né, e trazendo muitas coisas positivas. Eu acho que também é isso, né? A gente tem ultimamente até trazido essa questão de usar preto como algo bom, né, tirar o pejorativo da palavra. Então acho que também traz essa noção de movimento, também traz muito pra gente ressignificar coisas e histórias, né? Sim, uma vez eu ouvi eu não li, eu ouvi alguém citando, acho que eu li na verdade, alguém citando uma frase até do Franz Fanon, que ele diz isso, né, que ele diz que os brancos criaram o negro e o negro criou a negritude. Exatamente. Né? Que é esse movimento mesmo de ressignificar. Né? Cria o negro com esse sentido negativo, né? E aí a gente vem e cria a negritude, né, para positivar todas essas coisas que eram tidas como negativas na gente. Né? Exatamente. Muito bom, é isso. Vamos para a segunda pergunta, né? Que é eu queria que você comentasse um pouco a frase do seu conterrâneo, como eu tinha falado, do Djonga, que é: sou preto no Brasil, qualquer mal para mim é pouco. O que essa frase significa para você? Não, eu confesso que a primeira vez que eu tô ouvindo ela assim foi hoje, né? Eu ainda não tinha ouvido, mas eu entendo que isso se refere à naturalização mesmo das violências que nós, como pessoas negras, sofremos no Brasil. Ou seja, tudo de ruim ainda é pouco, né? Não basta só a fome, né? A precariedade no emprego. E ainda assim, quando a gente consegue avançar um pouquinho com política de cotas, e parece que, eu até costumo dizer, quando você ataca, né, você desafia a supremacia branca, ela contra-ataca, né? Sim. Então, assim, quando a gente anda um pouquinho, por exemplo, com política de cotas, né, a gente se depara com uma eleição de uma pessoa totalmente reacionária, e a gente cai num momento muito conservador, em que tudo isso é questionado, enfim. Então, eu acho que é um pouco disso, né? Que tudo pra gente de ruim ainda é pouco, né? A gente fica esperando os dias melhores, mas para as pessoas é isso. E eu vejo, né, só para avisar, como por exemplo, quando foi assassinada a Marielle, e não bastando ela ser assassinada, né, da forma que ela foi, as pessoas ainda pararam espalhando fake news que ela era mulher de traficante, sabe? Nem para respeitar a morte de uma pessoa negra. E depois eu fui reparando que isso é um modus operandi. Né? Morre uma pessoa preta, como foi no caso de George Floyd dos Estados Unidos, e começa a disparar um monte de fake news dizendo que ele era associado ao crime, ou que a pessoa associada ao crime. Ou seja, é uma forma de justificar a morte dela, sabe? De banalizar, enfim. Então eu entendo muito nesse sentido. E ainda associa a estereótipos, né? Então usa estereótipos para justificar, né? Aquele atravessamento, enfim, a morte, ou qualquer outra associação negativa, né? Não, porque sabe, né? Preto é isso, preto é aquilo, não sei o quê. Acho que realmente é isso, né? Então, quando fala qualquer mal para mim é pouco, é porque as pessoas devem também achar mais coisas para imputar, né? Em qualquer conduta que fuja ao padrão, digamos ali, colonial, inclusive, né? É aquela frase também do Red Rock do Racionais, no Nego Drama, que ele fala: me ver preso, pobre ou morto já é cultural, sabe? É algo que, tanto que ninguém se espanta com chacina, né? Periferia, sumariamente, né? E já imagina que está associado ao crime, né? Uma forma que eles não deixar que se cria uma consciência de que as pessoas morreram por serem quem são, por morarem, né, onde vivem e tudo. Então, o que as pessoas puderem fazer, e o Brasil é um país antinegro, né? O que as pessoas puderem fazer para piorar a nossa vida, né? Trabalhando para isso. Né? Show de bola. Vou para nossa terceira pergunta, né? Que é: se você pode falar um pouco a respeito da associação de pessoas pretas a coisas pejorativas. Então, isso é uma coisa que é muito comum no Brasil e é tão, né, novamente, é tão natural que muita gente nem acaba percebendo, né? E eu entendo que isso é algo que não se inicia aqui no Brasil, né? Isso é algo que vem desde muito tempo, desde antes da colonização, inclusive, né? Esses dias no curso que eu dou sobre branquitude, né?
Eu falava sobre isso, citava, né, um trabalho de uma historiadora que mostrava de como na Europa medieval já se imaginava que as pessoas que viviam na África, né, eram pessoas diferentes deles, eram pessoas monstruosas. Sim. E aí isso orientou a forma que as pessoas, que os artistas, né, que os pintores usavam as cores, né, ou seja, para representar o negro como a escuridão, o branco como a luz, né, por exemplo, gato preto da azar, sabe, esse tipo de coisa de sempre associar com o negro a coisa ruim, luto, Sim. esse tipo de coisa. Assim, e aí isso é uma forma de manter as hierarquias raciais, né? A partir do momento que você se associa os negros a tudo de ruim, né? Você rebaixa eles a um status, né, que não é de pessoa, né, de coisa, de animais e tudo, e mantém, né, os brancos como sinônimo de inteligência, de beleza, capacidade, trabalho, né? É algo que e a gente vê isso todo o tempo, né? A gente vê isso na TV, a gente vê isso na internet. Isso vai se atualizando, né? Antes a gente via na TV com os papéis de empregada, né? E não nenhum problema com a profissão de empregada, mas é aquela mensagem que no lugar do negro é servir no branco. Exatamente. Não, real também. Eu acho que é um pouco disso também, né? Você precisa, principalmente, né, colocando essa graduação até a partir da eugenia, né, que rolou no mundo ali no século XIX, colocar essa graduação de raças, né, como as mais competentes e menos competentes, ainda voltando um pouco ali para a época da escravização, né, que é a grande mácula para mim, a grande mácula chancelando pessoas como inferiores, né, dizendo que não tinham almas e sempre associando a coisas ruins, né. Você traz essa possibilidade de desumanizar aquilo que você precisa matar, apagar, deslegitimar, né? Tirar qualquer possibilidade de prosperidade. E aí eu daqui penso, né? É muito mais fácil você destruir aquilo que você não considera como gente, né? Como uma potência. É mais fácil você apagar aquilo do que ter que lutar contra a resistência, talvez de outras culturas que validem, ou das próprias pessoas dentro de sua cultura, né? Vou dar um exemplo que não se compara, mas também trazendo como o nazismo, né? Que é posterior, é claro, deixar isso bem posto. As pessoas foram se acostumando com aquilo. Quando viram, o nazismo estava lá. Então, penso muito, quando a igreja chancelou pessoas em África, não tinha alma. Apesar de toda a história, toda a pujança, todo o contexto que vinha, né? Não vou me aprofundar muito na história aqui, porque a história ela já foi aprofundada em alguns momentos atrás, mas, as pessoas africanas ali, da África subsaariana, até de outros locais, já comercializavam ouro com a Europa desde muito tempo, século VIII que a gente está falando. Como é que isso foi transformado, né? E aí penso que para trazer essa pergunta, eu elaborei essa pergunta pensando justamente nisso, né? Você tem que demonizar, você tem que tirar a humanidade, né? E pensando, é um projeto que ele continua e vai deixando claro o papel das pessoas, né, dentro disso tudo. E tinha aqueles mitos que justificar a escravidão, né? O africano precisa passar por esse estágio de escravidão para, né, se libertar. Né? Nos Estados Unidos tinha o Malcolm X até fala sobre isso, que no domingo, né, os escravizados se reuniam para cantar que, né, eles um dia subiriam para o céu, algo desse tipo, assim. E você falou do nazismo, que é outro tema que eu gosto, muito também. Tem um texto acho que é da Hannah Arendt, que é sobre o Adolf Eichmann em Jerusalém, que ela fala sobre a banalização do mal, né? Ou seja, era algo para eles, ele era algo tão natural, aquele processo ali de câmara de gás, de Deus, que assim, era como se fosse trabalhar, saísse, né, um trabalho comum, voltasse para casa, enfim. E aí a questão do negro também é um pouco disso, né? Você precisa também dos estereótipos negativos para poder justificar genocídio, por exemplo. Exatamente. Associar com criminalidade. Então, se você faz chacina na periferia, tá justificado, porque você está matando criminoso. Indo para matar bandido. Tem gente que achou um absurdo essa proibir a polícia subiu o morro durante a pandemia. Ou seja, não poderiam ter paz nem durante o período de pandemia, né? As pessoas da periferia. Mais uma vez desumanizadas, né? E aí, como é que isso tudo colabora com o racismo? A gente fala até um pouco agora, mas como é que isso dá vulto pro racismo? Já né? É um processo, né, que existe por conta do racismo, nesse sentido da utilização do poder, né? Ou seja, para haver racismo tem que ter força, né? Tem que ter poder,
tem que ter um grupo lá oprimindo o outro, né, segregando, negando trabalho, negando, né, humanidade, dignidade, enfim. Então isso tudo é fruto disso, né? Isso tudo significa, isso é que é né, a atuação do racismo, né? Desumanizando as pessoas, né? Enfim. Então eu acho que isso é a prática, né? É a materialização, né? do que significa o racismo. A gente vê cotidianamente aí nessas coisas, né? Nas ofensas, né? Nas violências, enfim, nos apelidos, que no Brasil muita gente leva com brincadeira, né? O mundo tá chato, não pode mais, né, chamar um preto de macaco, que é brincadeira, sabe? É isso, né? A gente vê no dia a dia, tudo que o racismo representa nas ações cotidianas. Enfim, nas pequenas e nas grandes, né? As pessoas acham também que só racismo é só, né, aquela ação consciente, explícita. Real. Bom, então eu vou chamar um intervalozinho aqui e a gente já volta. Jogo rápido. E aí, o que você está achando do podcast Parenta? Eu falei, ele ia vir grande e veio mesmo. Se você tiver alguma sugestão, algo que você queira acrescentar aqui na montagem, algo que você acha que tenha faltado, manda um DM pra mim lá no @parentalidadepreta. Eu vou ficar muito feliz de receber sua mensagem e saber que a gente está trabalhando junto em prol da construção desse podcast. Bom, por hora eu só queria dizer muito obrigado por você ter chegado até aqui novamente. Se der um pulo lá na nossa campanha de financiamento coletivo ia ser muito legal. O link tá na descrição desse episódio. E agora a gente volta pro finalzinho do episódio. Bom, então a gente volta agora do nosso intervalo e a gente chega na mensagem final, né? Eu queria saber o que você tem para dizer para pais e mães que estão criando crianças pretas nesse mundo de hoje. O que eu tenho a dizer, né, para esses pais é que não é um mundo, né, seguro para nós, né, como pessoas pretas. E assim, eu acho que a fase, né, da infância e da juventude, da adolescência, né, são uma das fases mais difíceis para a pessoa negra. Assim. Uhum. Eu até penso que, por exemplo, eu tenho 38 anos. Mas ao mesmo tempo, se eu penso, eu tenho 38, quase 40, ao mesmo tempo eu também não queria voltar a ser adolescente, porque, né, a adolescência não é fácil para gente. Hoje eu acho que nós temos mais ferramentas que eu não tinha, né, na minha época de adolescente, né, na minha época de infância. Referências também. Então, sim, né, a gente tinha muita referência negativa na TV. Exatamente. Né, então eu não queria ser preto. Você vai lá, liga a TV, tá o Mussum lá sendo zoado, né, Então, assim, o que eu tenho para falar para eles é que é muito importante, né, as referências positivas, né? Não só no sentido de... Porque o pai e a mãe são referências, obviamente, as referências que a gente tem, né? Desde a infância e tudo. Essa referência é importante, é de pais, né? Mãe preta, né? O pai preto. E o tratamento, né? Os gestos, as palavras de carinho também, lembrar que a criança... uma criança, né, bonita, que ela é capaz. Porque, assim, se a gente não criar esses espaços dentro de casa, o mundo já tá, né, lá fora. Com certeza. Tudo vem para massacrar a gente, massacrar nossa autoestima, né? Mostrar que dizer pra gente que a gente não é capaz de, né, de realizar as coisas e tudo. Então, isso né, vindo dentro de casa é muito importante, né? Essa troca dos pais com as crianças, nesse sentido de sempre tentar colocar ela no lugar positivo das suas características, né? Por exemplo, eu na minha pesquisa sobre masculinidade, eu fiz uma entrevista com um colega meu, com um amigo meu, um rapaz negro e tudo, e ele falava de como isso é uma família toda negra, de como isso acontecia na família dele, né? De como o pai dele, os apelidos que o pai dele e a mãe dele davam para a irmã, davam para ele, que eram totalmente diferentes, né? Apelidos carinhosos com a cor deles. Sabe? Um apelido, né, sobre a cor, sobre o cabelo, e de como isso influenciou a vida adulta dos dois. Então, assim, isso é muito importante. É muito importante que os pais tenham isso em mente, né? Que esse tipo de afeto, de carinho na infância faz toda a diferença na vida adulta. E aí a gente precisa construir esses espaços seguros dentro de casa, né? Para que o lar não seja mais um lugar de solidão dessas crianças pretas. Né? Com certeza. Seja alento, que apanhe lá fora, né? Apanhe, eu digo, ouvindo impropérios, e que tem esse bálsamo dentro de casa real. A gente fala sobre isso muito aqui em casa e é muito do que eu acredito que deve ser desenvolvido.
Se entender como uma pessoa bonita, querida, digna de afeto dentro de casa já levam esse poder, né, para às vezes sofrer algum atravessamento fora e ter como reagir, né? Importante demais. E principalmente não deixar de falar sobre o racismo que vai atravessar a criança preta no primeiro momento, né? Então, concordo muito com o que você falou. Obrigado. Chegamos no final da nossa conversa, da nossa troca, né? E aí, essa despedida, eu queria saber se você quer dizer alguma coisa para quem está ouvindo a gente, para quem acompanha o seu trabalho, que veio aqui com você para ouvir o podcast Parenta, ou então quem não conhece, que se você quer dizer alguma coisa para esse pessoal que está aqui te ouvindo agora. Eu quero agradecer muito, né, as pessoas que estão aqui ouvindo, né, tiraram tempo para poder nos ouvir aqui. Agradecer também as pessoas que já seguem, já acompanham meu trabalho, já consomem meu trabalho. Agradecer muito, porque sem essas pessoas, sem vocês, nada disso seria possível. E agradecer também a oportunidade, né? Agradecer o espaço, ceder espaço, porque é um lugar também onde pessoas que não me conhecem podem, né, vão me conhecer, enfim, podem passar, né, a consumir meu trabalho também. É isso, só agradecer e continue fortalecendo, que a ajuda de vocês é imprescindível para a continuação do trabalho, porque a gente não faz nada sozinho, né? Verdade. É isso. Com certeza. Mauro, eu vou te agradecer aqui. A gente fica por aqui com esse episódio do podcast Parenta. Muito obrigado pela sua presença aqui e até mais um programa. Bom, chegamos ao final do episódio. Eu queria te agradecer por ter chegado até aqui comigo. Muito obrigado por ter escutado o podcast Parenta até agora. Eu queria dizer que a sua presença aqui é muito importante e a gente vai fazer isso aqui de 15 em 15 dias. A gente vai sentar junto, pegar um café, conversar um pouco, falar sobre a nossa parentalidade. Sempre com alguém potente, alguém que eu consumo, alguém que eu acho que tenha alguma coisa para acrescentar nas nossas narrativas. Se você quiser ver alguém aqui também, me manda uma DM lá no @parentalidadepreta no Instagram. Com certeza eu vou me esforçar para convidar essa pessoa e trazer aqui pra gente trocar uma ideia. Se quiser deixar uma pergunta de quebra, eu com certeza considero na hora de montar o roteiro. Esse foi o primeiro episódio do podcast Parenta. Eu sou Diego, pai de Benjamin e Aurora, esposa de Tatiane, que no tempo livre, entre algumas pilhas de roupa suja, algumas pilhas de louça, aprontar o almoço, acolher um choro, passar raiva com as crianças e descobrir qual cueca de Benja estava limpa ou suja, se tinha ou não cheiro de xixi, pesquisei, produzi, roteirizei, gravei, editei e difundi esse episódio. E eu te vejo daqui a 15 dias. Bora pra mais uma?